Nesta figura, temos duas linhas de informação. A linha do tempo, na parte superior, de forma decrescente desde o surgimento do planeta. Vai de 4,5 bilhões de anos a 7 milhões de anos, antes do presente. Na parte inferior, temos as variações na quantidade de CO2 na atmosfera, que vão de 15.000 ppm para 280 ppm. Quando o planeta foi formado há 4,5 bilhões de anos, os níveis de carbono na atmosfera eram altíssimos, com 15.000 ppm, decorrentes da grande quantidade de emissões por vulcanismo. Com o passar do tempo, houve o resfriamento do planeta e formam-se os oceanos por volta de 3,5 bilhões de anos. Nesse período também surgem os primeiros organismos vivos capazes de fazer fotossíntese, as cianobactérias. Até então, a atmosfera terrestre não tinha oxigênio. Notem que o carbono atmosférico aqui já havia baixado para 10.000 ppm. Somente há 2,5 bilhões de anos, a atmosfera atinge níveis de oxigênio similares aos atuais, o que garantiu melhores condições para a evolução das plantas e dos animais. Há 450 milhões de anos, surgem as plantas terrestres, e notem que isso se reflete no carbono atmosférico, que cai ainda mais para 7.000 ppm. Por conta da fotossíntese, esse decréscimo segue ocorrendo, de modo que, em 66 milhões de anos atrás, quando ocorre a extinção dos dinossauros, os níveis de CO2 na atmosfera já chegavam a 1.000 ppm. Ao longo de todo esse tempo, a ação do ciclo geológico e do ciclo biológico resultou na redução progressiva do carbono na atmosfera. Essas manchas pretas no subsolo representam a formação dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás, que foram formados pelo soterramento de plantas. Com isso, quando surgem os primeiros hominídeos há 7 milhões de anos, a concentração de carbono já tinha caído para 280 ppm. Essa concentração de CO2 na atmosfera se mantém estável desde então. Era a mesma há 250 mil anos, quando surge o Homo sapiens, e permanece assim até o início da Revolução Industrial. É nesse período que a espécie humana passa a interferir no ciclo do carbono, adicionando novos fluxos associados principalmente à queima de combustíveis fósseis, para gerar energia para as atividades industriais. Notem que durante 250 anos, desde o início da Revolução Industrial, há um crescimento exponencial do carbono na atmosfera, chegando a 425 ppm na atualidade. Mas qual o problema disso, desse aumento da concentração de carbono na atmosfera? Vimos anteriormente que o aumento da concentração de CO2 na atmosfera aumenta o efeito estufa, que aquece ainda mais a atmosfera. Essa relação causal entre aumento de CO2 e aumento da temperatura está muito bem estabelecida e pode ser observada nos gráficos a seguir. Nesse gráfico aqui da esquerda, podemos observar a medição de quantidade de carbono na atmosfera desde 1750, século XVIII. Notem que os anos estão aqui no eixo X. A linha azul mostra a quantidade em unidades de volume, ppm, e a linha cinza, as emissões anuais em unidades de massa, gigatoneladas de CO2 equivalente. No gráfico da direita, podemos observar os incrementos da temperatura global em relação ao período de referência, que no caso vai de 1850 a 1900, a era pré-industrial, com valores anuais médios desde 1940. Notem que quando comparamos os dois gráficos, especialmente o mesmo período, o gráfico da direita inicia em 1940, e esse período está marcado no gráfico da esquerda, naquela caixinha vermelha, fica evidente a relação direta do aumento do CO2 na atmosfera e do aumento da temperatura no planeta. Por fim, podemos observar dois detalhes curiosos nesses gráficos. Notem que no gráfico da esquerda, a linha cinza tem uma pequena queda repentina nos anos finais. Corresponde à redução
de emissões que ocorreu no período da pandemia. E, no gráfico da direita, em 2024, a gente tem a maior barrinha vermelha, que foi o primeiro ano que excedeu em 1,5 graus de aumento da temperatura em relação ao período pré-industrial. Nesta pequena animação, podemos observar as tendências de aumento da temperatura no planeta desde o período pré-industrial por faixa latitudinal. Notem que o incremento da temperatura não é homogêneo e apresenta oscilações ao longo do tempo. Mas, no final das contas, todas as regiões do planeta acabam tendo um saldo final de aquecimento global.